aproveitar cada momento, amar, sorrir e aprender. Nos mostra que a vida é breve, é passageira e cada instante é uma oportunidade que não se espera. Assim, saibamos dar valor ao momento vivido e que possamos desfrutar de segundo oferecido. Que o tempo seja o nosso amigo e não o inimigo, o inimigo a temer. E que a vida seja um poema que o tempo ajuda a escrever. Essa é a Helena. Também quero dar os parabéns aos nossos alunos do EJA que estão aqui presentes hoje, que também fizeram parte de todo esse processo do Mário Quintana na escola. Muito obrigada a vocês. A Elisa Jussara nasceu com essa proposta, né, de levar a literatura clássica brasileira para mostrar que as nossas raízes, valorizar as nossas memórias, né, mostrar que nós estamos aqui hoje, mas muitas pessoas vieram antes, abriram portas, inspiraram, e é muito importante a gente valorizar isso, né? E muitos jovens acabam conhecendo a literatura brasileira, esses autores, geralmente na época do vestibular, que é um período que eles já estão tão assoberbados, com tantas preocupações, e eles não leem, às vezes, com esse olhar que a gente gostaria que eles lessem. Então, quando a gente traz a literatura e apresenta hoje, por exemplo, a SEDU, que ela leva para os alunos numa oportunidade assim mais tranquila, feliz, permitindo que eles leiam isso somente com poesia, sem nenhum outro compromisso, né, surgem preciosidades como a Helena, né? E tiveram outros também, é que a gente teve que escolher um, né? Mas teve outros trabalhos fantásticos. E eu agradeço muito e também quero aproveitar essa oportunidade para dizer que, assim, que nós estamos abertos a parcerias com a Secretaria de Educação de todos os municípios. Então, se a Secretaria de Educação de Caraguá, de Ubatuba, da Ilhabela, quem quiser, né, converse com a gente, vamos bater um papo, vamos ver uma forma de viabilizar isso, né? Então, a ideia é essa, né, Bela? E também nós temos agora aqui, eu quero citar o nome de uma escritora de Caraguá que não pôde estar aqui, porque ela está com um filhinho pequenininho, que é a Liv Soban, mas ela é uma grande escritora de Caraguá, e ela me apresentou aqui o Pitágoras, né? Então, eu tenho que citar o nome dela. Tem aqui também a Neide, né, Neide, que escreveu aqui Pé de Pilão. Você quer ler? Quero. Neide Palumbo. Gente, eu amo esse livro do Mário, porque é tão louco. Ele começa a história de uma maneira fantástica, eu acho. Eu sei o comecinho do poema, depois o resto não sei, mas eu vou declamar um pedacinho. O pato ganhou o sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato: não se mexa, para depois do pequeno. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa. E daí por diante, o resto da história você não conta. Mas é muito. Eu juro que eu não entendo porque o Mário Quintana colocou nesse conto poema o nome de Pé de Pilão. Primeiro, que pilão não tem pé, tem mão. E não tem pilão nenhum na história. A história é muito maluca de um menino que vira pato e tira um retrato para mandar para a avó, que ele não sabe onde ela está. O Mário usa palavras que ele inventou. Por exemplo, relambória. Nunca ouvi essa palavra, não existe. Xixichel. Desgramido. Isso é tudo coisa inventada. Tudo na história é fantasioso, como um cavalo de polícia.
Patrícia, que faz versos. O passarinho cheio de guizos que sai da máquina fotográfica do macaco retratista. Tem até Nossa Senhora, que no final resolve tudo. E a história termina muito bem. Embora ele não fale mais do macaco retratista, nem do passarinho cheio de guizos. Só se conclui que o pato virou menino e encontrou a avó, indo para a escola, onde encontra uma amiguinha, a Rosinha. Tudo mágico, fantasioso, mas espetacular e doce. Bom, agora quero... Quer apresentar? Tá. Chamar aqui um escritor. Eu tenho 3 livros publicados. Caissara, que ontem eu tive o prazer de conversar, que me entrevistou, eu estou muito honrada. E o Joban, que é de lá de Ubatuba. Tá vendo como a nossa revista tem... Internacional. Posso mudar o esquema aqui? Pode. Eu sou meio subversivo. Nunca faço o que me pede. Sempre o que não querem. E a minha amiga Dani, posso chamar de amiga agora, mas eu tenho sempre pela internet, ela me convidou para participar dessa revista, falando do poeta Mário Quintana. E foi uma graça surpresa, porque na minha história que eu escrevi, contei também no meu texto, a relação que eu tinha com esse poeta. Ela, por sinal, me passou um texto para eu falar, mas como disse que eu sou subversivo, eu falei de um outro texto, que era o texto que falava comigo. E eu vou ler o meu texto para vocês perceberem, e depois eu vou ler o texto do Mário Quintana, para vocês perceberem que esse texto de Mário Quintana tem a ver comigo. O meu texto diz assim, o nome do poema é Está Chovendo. Está chegando. Depois do dia de sol, calor, está chovendo. No Ubatuba sempre está chovendo. E os pingos tamborilam no bojo da canoa emborcada, fora do rancho, como se fosse uma canção antiga. Uma canção que a gente lembra a melodia e as notas, mas esqueceu a letra. Está chovendo como se o céu chorasse as nossas lágrimas, como se o chão pedisse um beijo molhado de alegria. Como se nos lavasse o coração. A superfície do mar, encrespada pela tempestade, nos convida a quê? A pescar. Delicioso pescar no chão. Não sei se alguém já pescou. Os goldinos e os pampos que pulam na arrebentação das ondas para beber, sentir o delicioso adocicado da água da chuva. Estamos acostumados com água do sal, né? Então eles pulam pegar chuva. Quando menino, corria no meio do capim melado para sentir no corpo o joçá grudento, osquento, para depois poder banhar-se no mar, porque minha mãe às vezes não deixava, entendeu? Então tinha que ir para o capim melado. Está chovendo. Mesmo assim, o dia não está triste. Triste porque
porque cada coisa, cada parte desse cenário se diz assim, como se o sol que fica brilhante. Se com o sol o dia fica brilhante, com a chuva ele fica limpo. E tem a suavidade de uma alegria esquecida. O meu poema, meus poemas, ele tem muita cumplicidade com o local em que eu vivo, com a vida, no meu meio ambiente. Então, quando eu fui pedir falar do Mário Quintana, eu mudei para um poema que até passou aqui no vídeo. Eu não vou falar tão bonito como vou falar no vídeo, mas eu vou falar mais inteiro que foi no vídeo. Porque a minha mãe, eu falo, vou lá o texto na revista, eu falo que a minha mãe, ela era benzedeira. Ela benzia as crianças, as pessoas, ela tratava com ervas medicinais, as pessoas. E nos intervalos ela contava histórias para as pessoas. Ela contava histórias, assim, com a palumba. E ela lia muito. E ela era apaixonada por Mário Quintana e passou essa paixão para mim. Então, eu pensei nesse poema. Deixa-me seguir para o mar. Deixa-me seguir para o mar. Tenta me esquecer. Ser lembrado é como evocar-se fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui. Um rio que vai fluir. Em vão, em minhas margens, cantarão as horas. Me reclamarei de estrelas como um manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes virão em mim as crianças banhadas. O espelho não guarda as coisas repetidas. E o meu destino é seguir para o mar, as imagens perdendo no caminho. Deixa-me fluir, deixa-me passar, cantar. Toda a tristeza do rio é não poderem parar. Deixa-me seguir para o mar. Que maravilhoso, que lindo. Bom, agora eu gostaria de convidar a Cecília Quintiliano. Ceci, que escreveu um poema lindo. A Ceci eu conheço há muitos anos, desde pequenininha, é amiga da minha filha, uma grande poeta. Pessoal, primeiramente queria agradecer essas duas mulheres, Dani e Bel, porque depois de adulta eu retornei a São Sebastião e eu me vi totalmente desesperançosa, sem arte, sem música e sem literatura. E com a pandemia isso se intensificou. E foi quando a Dani me apresentou o projeto que estava por se iniciar. Essa é a segunda edição que eu participo. A primeira foi a da Clarice Lispector. Primeira? Isso. E, inclusive, esse poema aqui... O poema que o Joban acabou de declamar, do Quintana, foi o poema que eu recebi como inspiração. Ele fala da impermanência e da fluidez das águas, mas eu não conseguiria falar de águas nesse momento sem falar das chuvas que assolaram a nossa região. Posso ler a introdução também? Eu escrevi uma introdução ao meu poema que diz: a poesia revela a beleza e a profundidade na sutileza e por vezes grosseria das palavras.
Com isso é possível olhar ao mundo ao que se é. O poema Deixa-me seguir para o mar traz leveza, fluidez e uma culpa incerta. Uma culpa de quem sabe que seu destino é seguir, apenas seguir. Acho que a vida é mais ou menos isso aí. E acabei inspirando para adentrar outras reflexões. Eu dedico o poema à minha recém-falecida avó Carmen, que lia e declamava Quintana a todos que pudessem ouvir. Que os versos aqui escritos a encontrem no lugar de luz. Se Deus fez os rios, quem fez os tiranos? Se as águas são o que são e também o que fluem, quem são os tiranos que todas elas poluem? Se a água é fluida e banhada de mangue, quem são os tiranos que as mancham de sangue? Se as estrelas reclamam como mantos reais, quem são os tiranos que todo morro desfaz? Se os povos existem e suas terras ocupam, quem são os tiranos que os executam? Se os rios são divindades da terra e as chuvas, divindades do céu, quem são os tiranos que nos fazem de réus? Se Deus fez os rios e também fez impostas, quem fez os tiranos que nos viram as costas? Muito bom! Que a Carla Terra falou, né? E que é mais ou menos o que eu sinto com esse projeto, né? Que é o seguinte: uma existência só é válida se puder ser transformada em arte. Esse projeto, para mim, é muito mais do que uma revista literária. Ele é um resgate de mim, enquanto ser humano, enquanto pessoa artística, e eu espero que de cada vez mais pessoas, inclusive ter a participação de alunos do EJA, para mim, hoje, é revolucionário, e parabéns por isso. Parabéns a todos. Isso aí. E agora, vindo lá da Costa Sul, né? E de ônibus, olha que honra. Veio longe, né, para estar aqui hoje com a gente, eu te agradeço. Quero chamar aqui o grande poeta, Arildo. Arildo, venha. Nossa, aí está grossa, Arildo. Bonito, hein? Tá bonita, ó. Bom, primeiro, agradecer a Dani e a Bel por convidar de novo, é a segunda vez que eu participo dessa revista linda, né? Desde o primeiro número, leio com muito gosto. E tantos autores tão importantes, tanta gente boa, né? Autor brasileiro. É uma resistência, né? Da cultura, divulgação da nossa região, do lugar que a gente mora, apesar de eu ter vindo para cá já há algum tempo, 12 anos, mas é o nosso lugar. Né? E escrever sobre o Mário Quintana, que faz parte da vida da gente desde criança, os livros de comunicação e expressão lá nos anos 70, a gente já lia como criança. E continuei lendo entrevistas, lendo matérias, acompanhando textos dele no jornal, revistas, vendo ele a vida toda, né? Lendo os livros, os poemas, adorando, e escrever sobre ele. Um momento também, como, não lembro o nome. Cecília. Nesse momento, né, que foi bem sério pra gente. Tive até que parar também, tive um problema, meu pai não teve bem, fui muitas vezes para lá, comecei a escrever, perdi o escrito. Aí quase que não dava, pedi um prazo a mais, de tantas idas e vindas, e tirando terra lá de casa não, da trilha. E no último dia eu peguei e parei e escrevi esse poema aqui que eu vou ler agora. Quintanear é jussarar a terra. A jussara é essa chama de poesia me chama para o dever ter o prazer de para o Mário Quintana e reverenciamos escrever. Nesse tempo, o tempo do céu desabou sobre nossas casas, sobre nossas costas, nossa costa sul, fechadas de água em São Sebastião. Nesse caos entre lágrimas e lamas, as diferenças da má divisão se escancaram.
a humanidade se revela, a fraternidade em todas as suas curiosidades, reorganiza o dia a dia. Todos seguem em frente, olhando para o céu, querendo não mais da dor que a gente não queria. Para um pouco, larga o machado e a enxada, pego a caneta, entro do empório do seu Quintana e vou lhe colher. Enquanto ando pelas ruas, a cata de ventos mais suaves, ouço as suas canções de outono e de primavera. Coloco na mesa porções de aprender a ser feiticeiro das palavras. Vejo viva a vida refletida no espelho, no velho e embaçado, mas ainda mágico espelho. Histórias sobrenaturais são materializadas debaixo das árvores e das mesas, causando espantos a quem jamais viu um baú delas. Tudo no universo é esconderijo do tempo. E estamos sempre fazendo os preparativos da viagem, para enfim fazermos parte da cor do invisível. E é sempre tempo também de semearmos as páginas desertas, de balsamarmos as feridas abertas nos morros, nas almas e no bom coração do velho poeta.